Esse tipo de covardia travestido de estratégia vai contra tudo que o Pablo Marçal defende sobre coragem nas palestras multimilionárias dele. E tem há meses e meses, que os meus apoiadores vêm insistindo que eu converse com o Pablo Marçal. Através de alguns amigos em comum, nós nos conectamos e tivemos uma longa e boa conversa, mas onde eu disse a ele francamente que eu não tinha certeza de se ele era simplesmente um personagem bom de venda, que domina técnicas de persuasão, mais um impostor, ou se ele era uma liderança política que merecia atenção. O Pablo me disse que era para valer, que utilizava técnicas de persuasão, mas era sempre para falar a verdade. E me disse que recebeu uma revelação de que seria presidente do Brasil. Eu não fui convencido, e aí eu sugeri uma entrevista. Até que então ela foi remarcada para hoje. Eis que pela manhã eu recebo a ligação de alguém da equipe do Pablo e ele, constrangido, me disse que o candidato estava preocupado com a entrevista. Acima de tudo, que ele não gostaria de entrar em um determinado assunto e tocar em um determinado nome. Você deve estar adivinhando em casa. Esse nome e esse assunto eram Alexandre de Moraes. Eu respondi que naturalmente era impossível fazer uma entrevista sem abordar o nome de Alexandre de Moraes, o mais importante da política brasileira. Mas que o Pablo podia ficar à vontade de não me responder as perguntas que eu faria a ele. Eu faço a pergunta e ele responde o que quiser. Mas ninguém interfere na minha independência jornalística. Ninguém. E aí ocorreu uma questão chave. Em cima da hora, a informação de que se eu insistisse em abordar o tema Alexandre de Moraes, a entrevista seria cancelada. Eu disse ao Pablo, na verdade a assessoria do Pablo nesse momento, que esse era um direito do candidato, mas que eu faria questão de explicar ao público o que ocorreu. O que ocorreu, em português bem simples, foi Pablo Marçal arregou. Eu entrei em contato diretamente com o Pablo, onde nós tivemos um diálogo que não foi bom, disse ele. Que decepção, em letras maiúsculas. Um homem de Deus sem fortaleza não vale nada. O Pablo me respondeu, e eu fiquei feliz que ele me respondeu, com uma menção bíblica, dizendo, quando Deus falava para Davi não fazer algo, e ele fazia, ele estava sozinho e dava tudo errado. Eu sigo meu coração e espero poder fazer a nossa entrevista em breve. Quanto à decepção, agora podemos começar do zero, sem expectativa nenhuma. Não tenho medo de tomar tiro, mas nem por isso vão entrar no meio de um tiroteio. Me perdoe ter que remarcar a entrevista, eu acredito em você. Eu retruquei. Eu disse a ele, Pablo, não bote na conta de Deus, que Davi foi um dos sujeitos mais corajosos da Bíblia. Davi é o arquétipo de coragem do homem comum contra os poderosos tiranos, os gigantes. Na minha Bíblia, não tem Davi arregando para Golias e muito menos botando a culpa em Deus. E eu também disse que não adiantava utilizar técnicas de persuasão porque ele tinha feito. E nós entramos num ponto da conversa onde a conversa ficou ruim. Porque ele me retrucou dizendo, por isso você está preso aí nos Estados Unidos. E eu confesso que eu não gostei. Primeiro, porque eu não estou preso nos Estados Unidos. E eu disse a ele, eu estou livre nos Estados Unidos. Ele está preso no Brasil. Afinal, eu falo o que eu quero. E o Pablo, não. Então, quem é verdadeiramente livre aqui? E eu disse textualmente, com essas palavras, eu prefiro 1000 vezes sofrer as consequências de fazer o certo do que me acovardar. O Alexandre bloqueou meu dinheiro, mas os meus tesouros não estão neste mundo. Pablo disse para mim que nunca fugiu de nada na vida. E eu disse que eu fiquei legitimamente preocupado, porque alguém que nunca fugiu de nada na vida, nunca teve nada na vida,
brinquei com ele que sabia até lutar com um tubarão, né? Essa pessoa tivesse medo de um pobre jornalista? Se o Pablo quiser remarcar a entrevista, pode remarcar. Sugeriram que fosse para depois do dia 7 de setembro. Por que será, rapaz? O que vai acontecer no dia 7 de setembro? Pode remarcar. Com a seguinte condição: todos os assuntos serão abordados. Ele terminou a conversa com algo que eu não entendi se foi uma tentativa fracassada de persuasão ou se foi uma ameaça. A frase foi: se for nobre comigo, terá nobreza da minha parte. Eu espero que não tenha sido ameaça, porque, como eu disse, eu não respondo bem a ameaça. E se foi persuasão, nada pode me persuadir a fazer qualquer coisa além de dizer a verdade. Nada. E se o Pablo pede que eu haja com nobreza, dizer a verdade é o maior ato de nobreza que eu posso imaginar. Eu confesso que o inconveniente e a decepção foram grandes. Eu ver o candidato que na semana passada chamava o Boulos e o Nunes de arregão por eles não terem ido a um debate, nessa semana ele está arregando para talvez o primeiro jornalista honesto que ele ia encontrar e que ia fazer uma entrevista longa, com perguntas duras, mas que não ia estar lá para fazer pegadinha, que não ia estar lá para sacanear ele, que ia estar lá para descobrir junto do público, com enorme curiosidade e esperança, quem é Pablo Marçal. O resultado, até agora, foi decepcionante. Foi mais decepcionante porque esse tipo de covardia travestido de estratégia vai contra tudo que o Pablo Marçal defende sobre coragem nas palestras multimilionárias dele. Assim como o Pablo, eu também tenho as minhas fraquezas. Nem sempre eu consigo ser o que eu gostaria. Eu também sinto medo, também me sinto fraco. Eu também, como São Paulo, me sinto fraco, sou fraco. Mas é na fraqueza que Cristo nos faz fortes, não é verdade?